Imagine um rei poderoso, de repente, rastejando no chão como um animal selvagem. O que levou Nabucodonosor, o famoso rei da Babilônia, a perder sua humanidade? Conheça agora o misterioso castigo divino que transformou um rei em fera. Sob o vasto firmamento, Babilônia parecia uma joia refulgente na coroa do império. As torres majestosas se erguiam como sentinelas silenciosas, avistando o esplendor e as sombras da cidade abaixo. Nabucodonosor caminhava por entre elas, embalado por um orgulho que se inflamava como um fogo insaciável. Cego pela vaidade, não via que as muralhas que o protegiam também eram as que aprisionavam seu espírito. Como um deus mortal, ele proclamava a glória de suas obras. Mas cada palavra de soberba era um tijolo no muro invisível que o afastava da graça divina. O céu, que parecia tão distante, de repente ressoou com uma advertência que reverberou em sua alma. As palavras não eram apenas um eco, mas um sussurro do destino. Um lembrete do que está por vir. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Provérbios, capítulo 16, versículo 18. No entanto, o coração de Nabucodonosor era como pedra, incapaz de ouvir o murmúrio da humildade que tentava brotar. Ele caminhava como um titã, ignorando que a terra sob seus pés tremia com presságios de mudança. As palavras celestiais haviam lançado uma sombra, uma premonição de transformação que ele ainda não conseguia compreender. A luz de Babilônia parecia diminuir, uma metáfora da fragilidade humana diante da eternidade. E, no entanto, mesmo na iminência de sua queda, havia em Nabucodonosor uma centelha de algo mais profundo, uma semente que aguardava o momento certo para florescer. Deus o havia erguido como rei, e agora, no precipício do desconhecido, ele estava prestes a ser lembrado da lição fundamental, que os humilhados serão exaltados. Lucas, capítulo 14, versículo 11. Enquanto as sombras se alongavam sobre Babilônia, Nabucodonosor ainda não imaginava que o caminho para a redenção começaria por um ato de absoluta humilhação. O murmúrio do vento trazia consigo um aviso, uma promessa de que a transformação estava em marcha e que o verdadeiro poder não reside na força, mas na capacidade de se submeter à vontade divina. E assim, no coração pulsante de um império, a história aguardava seu desenlace, como um rio que se prepara para uma grande queda, sem revelar ainda o que virá após o abismo. Sob a abóbada celeste de Babilônia, onde o azul profundo da noite se mesclava com o brilho prateado da lua, o destino do rei Nabucodonosor se desenrolava como um pergaminho antigo, revelando segredos insuspeitos. As muralhas da cidade, testemunhas silenciosas de glórias passadas, agora murmuravam o enigma da queda do monarca. Ele, que outrora caminhara entre zigurates com a confiança de quem dominava o mundo, agora vagava entre as sombras do esquecimento. A transformação não fora apenas física, mas uma metamorfose de alma, onde o orgulho cedeu lugar a um desespero primal. Os ventos de Babilônia carregavam histórias, e cada folha que dançava no ar sussurrava sobre o rei que se tornara fera. Em sua nova forma, ele não mais se sentia o homem que um dia fora. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Isaías capítulo 14, versículo 12. Refletia sua condição. Um lembrete constante do precipício onde sua vaidade o lançara. Seus olhos, antes cheios de astúcia real, agora refletiam a incompreensão do animal que vê o mundo apenas em instintos e necessidades. Contudo, não era apenas a queda que se desenrolava sob o céu estrelado. Em meio ao caos, havia um fio de redenção tecendo-se na tapeçaria do destino. A cada dia, enquanto o sol nascia sobre os jardins suspensos, um novo entendimento surgia na mente do rei bestializado. Ele, que antes não reconhecia limites em seu poder, agora começava a vislumbrar a sabedoria de aceitar o que não podia controlar. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Habacuque capítulo 3, versículo 17, ele ponderava, encontrando um eco de esperança na quietude de sua transformação. Enquanto os cidadãos de Babilônia especulavam sobre o futuro de seu soberano, havia aqueles que viam além das aparências. Eles acreditavam que a história do rei era uma parábola viva, uma lição de que até os mais poderosos poderiam ser humilhados por suas próprias transgressões, mas também poderiam ser renovados pela graça.
Em cada olhar curioso, em cada cochicho temeroso, uma pergunta pairava: quando Nabucodonosor emergiria daquele crepúsculo entre a fera e o homem? A aurora trazia promessas que ainda não estavam ao alcance, mas o horizonte carregava o potencial de um novo começo. Naquele limiar, entre a fera e o rei, a história de Nabucodonosor ainda não estava concluída. O que aguardava além dos limites da compreensão humana? O som distante de trombetas celestes parecia anunciar que o desenrolar dos eventos celestiais traria respostas inesperadas. Nos campos vastos e selvagens, onde a única companhia de Nabucodonosor era o sussurro do vento e o murmúrio distante das criaturas da floresta, ele vagava com uma aura de reis e folhas caídas. Sua figura, agora indistinguível dos animais ao seu redor, era um retrato de humilhação e esperança entrelaçadas. Sob o véu do céu estrelado, cada estrela parecia um lembrete cintilante da majestade que ele outrora acreditara possuir, mas que se revelava pequena diante da grandiosidade do universo. Com o passar dos dias, o orvalho da manhã se tornava seu alimento e a terra seu leito. Ele estava distante dos banquetes suntuosos e das sedas macias do palácio. Em seu estado bestial, Nabucodonosor sentia a dor da perda, mas também a proximidade de uma verdade maior. Como o salmista que clama na escuridão, ele começava a buscar aquele que ele mal entendera. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que firmaste. Salmo 8, versículo 3. O eco das palavras de Daniel reverberava em sua mente como um cântico antigo. Cada ensinamento, cada história sobre o Deus Altíssimo agora ganhava nova vida, como folhas que dançam ao vento antes de se assentarem relutantes ao chão. O rei, que outrora desdenhava de tais histórias como fábulas sem fundamento, agora encontrava nelas um alento e uma promessa de redenção. A fusão entre o homem e a besta dentro dele era uma batalha incessante. Seus instintos animais clamavam por sobrevivência, enquanto sua alma, tocada pela graça, ansiava por libertação. Naquele limiar entre a sanidade e a loucura, ele recordava as palavras dos profetas, que falavam de um Deus que destrói para então curar. Jó, capítulo 5, versículo 18. Era uma verdade que ele começava a entender, mesmo em meio à sua própria devastação. E assim, sob o olhar vigilante das constelações, o coração de Nabucodonosor, outrora duro como pedra, começava a amolecer. Ele vislumbrava uma nova aurora, uma esperança tímida que surgia além das colinas distantes. Mas seria suficiente? Poderia ele, um rei humilhado, encontrar o caminho de volta à razão e à graça? As respostas permaneciam incertas, escondidas nas sombras do tempo. Contudo, cada novo amanhecer trazia uma promessa, e talvez, apenas talvez, a redenção estivesse ao seu alcance, aguardando pacientemente a sua rendição final. Durante aquele período sombrio, em que Nabucodonosor perambulava como uma sombra de sua antiga glória, uma batalha se travava dentro dele. Era uma luta entre a dor aguda do orgulho ferido e o sussurro insistente da fé recém-descoberta. Como um campo de batalha solitário, sua mente oscilava entre a desesperança e a promessa de um renascimento espiritual. Seus dias agora eram como o deserto interminável do qual falavam os profetas, árido e desprovido de rumo, mas ao mesmo tempo um convite ao silêncio e à reflexão. A cada amanhecer, enquanto os primeiros raios de sol tocavam sua pele, ele sentia-se como Jó em sua agonia, questionando a justiça divina, mas sem nunca perder a fé completamente. Jó capítulo 1, versículo 21. No sai do ventre de minha mãe, e no voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Havia uma beleza austera nessa rendição, na aceitação do que era, ao mesmo tempo em que aguardava o que viria a ser. Nabucodonosor frequentemente se encontrava debaixo do vasto céu estrelado, contemplando a infinidade do universo, sentindo-se como o pó que as estrelas varrem ao passar. Sentia-se pequeno, ainda que essa pequenez fosse paradoxalmente reconfortante. Era como se, ao perder tudo, tivesse encontrado a essência de sua própria humanidade. No frescor da noite, ele sussurrava para as estrelas, como se elas pudessem carregar suas preces até o trono do divino.
Havia uma conexão tênue entre ele e uma força maior, algo que ele nunca havia permitido antes. Era como se ele pudesse quase ouvir uma voz suave e eterna, ecoando com palavras de esperança e renovação, lembrando-o da promessa eterna. Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Mas a transformação nunca é um caminho reto e simples. Com cada passo adiante vinha a tentação de olhar para trás, para o homem que ele fora, o governante que dominara com mão de ferro. A dúvida se infiltrava em seus momentos de clareza, questionando se ele poderia realmente transcender sua antiga essência. E assim, a jornada interna de Nabucodonosor estava longe de terminar. Em meio à escuridão que o envolvia, uma nova luz começava a surgir, trazendo com ela a promessa de um futuro ainda desconhecido, onde a verdadeira batalha entre dor e fé ainda estava por se desenrolar. Sob o céu amplo e estrelado que cobria a Babilônia, Nabucodonosor caminhava pelos jardins suspensos com uma serenidade que contrastava com sua antiga altivez. A brisa suave parecia sussurrar segredos do divino, lembrando-lhe de sua jornada do orgulho à humildade. Cada folha balançando era um testemunho silencioso de sua transformação, e o perfume das flores exalava a promessa de um novo começo. O rei, outrora dominado pela soberba, agora governava com o espírito renovado, como se sua alma tivesse sido lavrada por mãos celestiais. A cidade, antes uma prisão dourada para seu ego, tornou-se um templo de aprendizado e fé. Ele recordava as palavras de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e o espírito altivo a queda. Esse lembrete ecoava em seu coração como um sino distante, reverberando através dos corredores de sua mente. A transformação de Nabucodonosor não era apenas um conto de redenção, mas um testemunho vivo, uma tapeçaria tecida com fios de dor e iluminação. Ele se lembrava dos dias em que sua mente ficara obscurecida, o tempo em que vagou entre as bestas, um rei sem coroa e sem reino. E eu mesmo verei os céus abertos e as estrelas cantando juntas, pensava, admirando a vastidão do cosmos, em uma reminiscência do que Jó, capítulo 38, versículo 7, descreve. Nas noites silenciosas, ele se debruçava sobre a sacada do palácio, olhando para além dos muros, para as colinas ondulantes e resplendorosas sob a lua. Ele sabia que sua história, tal como a das constelações, estava escrita nas estrelas, um lembrete eterno do poder do Altíssimo. As sombras do passado ainda sussurravam, mas agora ele ouvia outra voz, mais forte, mais clara, uma voz que dizia que o futuro seria moldado por sua nova fé. O povo observava, intrigado e esperançoso, quando Nabucodonosor falava da glória e do poder do Rei dos Céus. As palavras de Daniel, capítulo 4, versículo 34, ecoavam em suas pregações. E todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Elas eram um farol de sabedoria e verdade, guiando o povo através das incertezas e promessas do novo amanhecer. Mas enquanto o rei redescobria sua humanidade e sua fé, um murmúrio enigmático começava a se levantar entre os sacerdotes e conselheiros do reino. Havia aqueles que questionavam se a transformação de Nabucodonosor era um milagre ou um presságio de algo maior e mais enigmático que se aproximava. Haveria no horizonte um desafio que testaria não apenas a fé do rei, mas a de todo o seu reino. E assim, sob o manto de uma noite silenciosa, Babilônia esperava pelo próximo capítulo de sua história, uma história que ainda estava sendo escrita nas estrelas. O vento soprava suavemente sobre os vastos jardins suspensos da Babilônia, onde outrora Nabucodonosor caminhava como um rei invencível, mas agora ele carregava consigo uma humildade recém-descoberta. A transformação que ele experimentara não era apenas física, mas uma metamorfose da alma, uma jornada do orgulho à verdadeira compreensão. O rei, uma vez erguido acima das nuvens por sua própria mão, foi trazido à terra, onde suas raízes finalmente encontraram o solo fértil da sabedoria divina. Como uma árvore que se curva à força do vento, ele aprendeu a arte de se dobrar e não de se quebrar.
Naqueles dias de provação, quando sua mente se assemelhava à dos animais do campo, Nabucodonosor conheceu o silêncio eloquente da derrota que sussurrava ao seu coração as palavras de Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo a queda. Cada folha que balançava suavemente ao vento parecia cantar uma canção de humildade, lembrando-lhe de que toda a criação, do mais humilde animal ao mais glorioso rei, está sob o olhar vigilante do Criador. Sua restauração ao trono não foi meramente um retorno ao poder, mas uma renovação da alma, um ressurgir das cinzas de sua própria vaidade. Ao coroar-se novamente, sentiu-se mais como um mordomo do que um soberano, carregando o fardo da liderança com uma graça concedida por aquele que molda reis e plebeus igualmente. E ao olhar para o futuro, Nabucodonosor sabia que sua história não terminaria com um simples final feliz, mas sim com um convite contínuo à reflexão e à fé. Ele se tornara um farol de esperança, uma testemunha viva de que mesmo as figuras mais poderosas podem ser transformadas. E nos momentos de reflexão solitária, lembrava-se das palavras de Salmos capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sua prece era um cântico de redenção, ecoando pelo palácio e além, até os confins de seu vasto império. Enquanto o crepúsculo descia sobre a Babilônia, os olhos de Nabucodonosor voltavam-se para o horizonte, onde o passado e o futuro se entrelaçavam em uma tapeçaria de lições aprendidas e mistérios por desvendar. A história do rei que se tornou animal e novamente rei não estava completa. Havia ainda segredos a serem revelados, desafios a serem enfrentados e talvez uma nova profecia a ser cumprida. Em meio à grandiosidade de Babilônia, ergue-se a figura de Nabucodonosor, um rei poderoso cujas mãos ergueram impérios e cuja mente se perdeu na vaidade. Este monarca, que testemunhou o poder do Deus de Daniel, ainda assim não conseguiu despojar seu coração do orgulho que o afastava do Criador. Num momento de exaltação pessoal, ele proclamou sua glória sobre o magnífico reino que construiu, esquecendo-se de que era um simples instrumento nas mãos do Altíssimo. E foi então que a voz dos céus bradou e a profecia se cumpriu. Nabucodonosor seria destituído de sua humanidade, vivendo como uma besta nos campos, até que seu coração reconhecesse o Senhor dos Senhores. 7 tempos passarão sobre ti, até que saibas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel capítulo 4, versículo 32. Transformado em animal, o rei de Babilônia vagou pela floresta, alimentando-se como as feras e vivendo sob os céus abertos. Mas assim como Jó, que após sua provação teve sua sorte restaurada quando orou por seus amigos, Jó, capítulo 42, versículos 10 a 17, Nabucodonosor, ao fim do tempo determinado, ergueu seus olhos ao céu, e naquele instante, seu entendimento foi restaurado, e ele proclamou: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Daniel capítulo 4, versículo 37. Assim, o reino lhe foi restituído, mas com um coração transformado. Nabucodonosor tornou-se um testemunho vivo da misericórdia e do poder de Deus, cuja graça é capaz de restaurar até mesmo o mais perdido dos reis. A história de Nabucodonosor nos ensina que, independentemente das alturas que alcancemos, devemos sempre lembrar-nos de dar glória a Deus, reconhecendo sua soberania sobre nossa vida. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.